Olá! Os grãos transgênicos são grãos geneticamente modificados para que se transformem em plantas resistentes e produtivas. Através da transgenia, os produtos alcançam grande qualidade e resistência a pragas, que muitas vezes destroem plantações inteiras. Na UPF, uma pesquisa chamada Transformação Genética em Cereais, desenvolvida pelo curso de Agronomia, estuda a produção de milho geneticamente modificado. Entre as culturas agrícolas, o milho é um dos cereais mais cultivados mundialmente, representando mais de 30% do total de grãos produzidos no mundo. Para saber mais sobre essa pesquisa, está aqui no estúdio a coordenadora do projeto, a professora doutora Magali Ferrari Grando, juntamente com a mestranda em agronomia, Diele Didoni. Mas antes de iniciarmos nossa conversa, vamos assistir a reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF TV. Utilizado como alimento humano ou ração animal, o milho é um dos cereais mais cultivados do mundo. Seu grande potencial produtivo é possível em grande parte por causa dos constantes aprimoramentos tecnológicos dedicados a essa cultura. Dados da Embrapa indicam que dentre os cereais cultivados no Brasil, o milho é o mais expressivo. São mais de 54 milhões de toneladas de grãos produzidos, em uma área de aproximadamente 13 milhões de hectares. O milho é uma cultura importante, o Brasil deu um grande salto em participação no mercado mundial. Hoje nós somos o terceiro maior exportador do mundo, somos realmente atores importantes nesse processo, mas sofremos os altos e baixos do mercado livre. Se o pequeno produtor agrega isso à produção de aves, de suínos, de leite, e ele processar o seu próprio milho na ração desses animais, sim, é maravilhoso como alternativa. Os organismos geneticamente modificados, também chamados de transgênicos, são aqueles que possuem modificações através de técnicas da engenharia genética. O milho está entre as espécies beneficiadas pela pesquisa. Os resultados aparecem através de melhorias significativas desde a plantação até a colheita. Na verdade, nessa questão de resistência a insetos, diminuiria muito a aplicação de inseticidas. Então tem toda uma questão ambiental também, porque além de diminuir o uso de inseticidas, o agricultor ele tem que entrar menos na lavoura, então também tem menos emissão de gás carbônico pelos maquinários agrícolas. No processo, o DNA das plantas é modificado, com o objetivo de melhorar a qualidade, lucro e sustentabilidade. A resistência a pragas e aumento de produção são um dos pontos positivos dos grãos transgênicos. Na Universidade de Passo Fundo, uma pesquisa busca avanços na produção de milho geneticamente modificado. O trabalho aqui está sendo, durante o meu mestrado, de ajustar os protocolos, primeiramente, de transformação, para ver se a gente consegue uns maiores índices na transformação, com maior número de plantas transformadas, e ao mesmo tempo estamos trabalhando com um gene derivado da urease para que as plantas adquiram resistência a insetos. Mais sobre os resultados deste estudo, você confere agora no estúdio. Magali, então fala um pouquinho dessa pesquisa, quando é que ela surgiu, né, e mobilizada por que aspectos? Bom, primeiramente essa pesquisa surgiu devido aos problemas que estão sendo enfrentados com a tecnologia BT. A tecnologia BT, na realidade, se refere à introdução de um gene no milho e em outras plantas também. Que já é usada. Que já é utilizada. Na realidade, 90% do milho brasileiro é transgênico e todo ele possui esse gene. Então, ele é uma tecnologia muito utilizada no país e no exterior. Que existe há muito tempo. E existe há bastante tempo, ela já vem sendo mais de 10 anos. No Brasil, vem sendo utilizado há 2005, nós tivemos a liberação dos transgênicos e o milho transgênico veio alguns anos depois. Então, nós já temos o primeiro milho transgênico brasileiro, já tinha esse gene. E, na realidade, existem alguns
lagartas que se mostraram, ou estão se mostrando resistentes a esta proteína que foi colocada no milho. Então há necessidade de ter outras alternativas para que se lancem novos produtos para se utilizar em conjunto ou se utilizar ou substituir o milho BT. Então nós temos no laboratório, estamos trabalhando sobre este assunto, juntamente com o pessoal da entomologia, e nós temos duas vertentes, duas alternativas. Uma delas é uma alternativa do uso de um gene derivado da urease, que é a jaburetox, que a GDL vai comentar um pouquinho com vocês como que está sendo feito isso no nosso laboratório. Esse gene foi isolado por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e nós entramos num projeto da FAPERGS, né, em conjunto com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, liderado por eles, para introduzir o gene desse derivado da urease, que é o jaburetox, no milho. E outros pesquisadores estão transferindo esse mesmo gene para a soja e para a cana-de-açúcar. Então, a UPF está dando essa contribuição nessa pesquisa que tem um âmbito maior, não só local, mas estadual e até nacional. Sem dúvida, porque na realidade, a gente pensar em plantas transgênicas, a gente tem que se dar conta que a maioria das plantas transgênicas liberadas no ambiente hoje são plantas produzidas por multinacionais e que tem esse gene BT. E nós estamos atrás de outra alternativa e com um produto nacional. Nós não temos nenhum milho transgênico liberado ou liderado por alguma empresa brasileira. E no Brasil são poucas. Considerando que a gente tem um público bem vasto, de pessoas que às vezes não conhecem, a gente escuta muito falar em transgênico e se assusta, né? Então, o que significa a transgenia? Muito bem. A transgenia, ela é uma metodologia de melhoramento, certo? De melhoramento genético. Só que o melhoramento convencional, ele é feito a partir do cruzamento de duas plantas. Então, você mistura os genes de duas plantas e produz uma planta com uma nova combinação de genes. Duas plantas da mesma espécie. Da mesma espécie, sim, é feito o cruzamento. O melhoramento convencional. E os genes é uma parte do DNA que determina uma característica. Certo? A engenharia genética, ela busca esse gene, isolar esse gene em diversas espécies, ou de plantas, ou bactérias, e introduzir só esse gene na planta transgênica, na planta receptora, e essa planta vai adquirir aquela molécula. Esta molécula... Deixa eu ver se eu entendi, como uma fala leiga, né? Sim. É como se eu pegasse, então, por exemplo, um tipo de milho que é muito, que cresce muito, e o outro que é muito resistente à chuva, por exemplo, e misturasse os dois para gerar um terceiro que tivesse essas duas características. Isso é o modelo antigo. Isso é o modelo antigo, tá. Exatamente. E o modelo novo, eu, em vez de misturar, cruzar as duas plantas, eu pego só um aspecto, um gene desses dois milhos e misturo um no outro, gerando uma nova planta. Exatamente, só que assim, ó, esse gene que você vai introduzir, ele pode ser de origem de outras plantas que não se cruzam com milho. Por isso que é uma tecnologia tão robusta. Esse gene, por exemplo, o BT, ele veio de uma bactéria, certo? E não tem como você cruzar uma planta com uma bactéria. Esses genes que nós estamos introduzindo, que é da urease, ele vem da onde, Jelly? Do feijão. Então, Jelly, já aproveita e nos conta qual é a tua participação no projeto, o que é que tu tens feito com esse gene que tu está trabalhando. Então, esse gene da urease, na verdade, a maioria das plantas produzem esse gene. E aos insetos, quando se alimentam desse gene, esse gene ele libera um peptídeo, que é um peptídeo entomotóxico. O que é um peptídeo? É um pedacinho do gene. Um pedacinho do gene, tá bom. É uma proteína. Tá. E é esse peptídeo que nós estamos inserindo no milho. Esse pedacinho do gene. Esse pedacinho da proteína. Isso. Tá. Então, a gente já inseriu no milho. Já tem algum resultado? Já temos alguns resultados preliminares. Já fizemos testes e já temos algumas plantas. Já regeneramos, temos algumas plantas. E o que esses resultados estão nos mostrando a priori, né? Para começo, esses resultados preliminares. Que o gene está lá, que está dentro do genoma do milho. Isso. E o resultado, a gente já sabe dizer se ele adicionou àquele milho a característica necessária? Ainda não. Essa é a próxima etapa.
é a próxima etapa que a gente vai realizar. Por que tu escolheu pesquisar milho? Antes de mais nada, antes da gente prosseguir. Na verdade, isso vem de berço. Eu cresci, dá para se dizer, na lavoura, então essa tua relação com... Isso. Professora, a senhora ia fazer um complemento à fala. Sim, na realidade, essa proteína, esse Jaburetox, ele já foi testado diretamente, né, nos insetos, pelo pessoal da URGS. E aqui no laboratório, juntamente com o professor Salvador, que vai falar conosco daqui a pouco, foi feita uma pesquisa inédita e foi as helicoverpas, certo? Foram alimentadas também com esse Jaburetox. As lagartas, né? As lagartas. Foi feito e essa proteína fez um bom controle dessas lagartas. Né? Atingimos uma mortalidade de 100%. E a Adele pode comentar um pouquinho mais sobre esse trabalho, que é o trabalho de mestrado dela. Foi, na realidade, fornecido para lagartas de 2 diferentes estágios de desenvolvimento. 2 diferentes estágios. A gente forneceu o peptídeo mesmo para as lagartas, em 2 diferentes estágios, então, e nos 2 experimentos nós obtivemos 100% de mortalidade. E agora, então... Ele tem que alimentar as lagartas com a proteína que está dentro do milho. Porque assim, ela pegou a proteína e alimentou as lagartas. Funcionou. Agora nós colocamos o gene dentro da planta, a planta vai produzir a proteína ou peptídeo e nós vamos alimentar essa planta com as lagartas. Agora vamos ver se funciona. Para isso dar certo, o gene tem que estar dentro da planta, o gene tem que estar funcionando, produzindo a proteína numa quantidade suficiente que cause a mortalidade dos insetos. Esse efeito. Bom, para você que acompanha o Uniaberta, deve lembrar que alguns 2 ou 3 meses atrás nós fizemos um programa especialmente sobre a lagarta helicoverpa, né? Que é uma lagarta que tem danificado gravemente as plantações aqui no estado do Rio Grande do Sul e formas de controle vêm sido desenvolvidas pela universidade, inclusive o estudo da própria lagarta, para tentar erradicar esse problema ou reduzir os danos que ele pode causar à nossa plantação. Nós vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos já já falando mais sobre a pesquisa do milho aqui na UPF. Estamos de volta e o programa de hoje é sobre uma pesquisa do curso de agronomia, que estuda a produção de milho geneticamente modificado, visando produção e sustentabilidade contínua. Aqui no estúdio, a coordenadora do projeto, a professora doutora Magali Ferrari Grando, acompanhada neste bloco do professor doutor José Roberto Salvadori. Nós viemos falando no bloco anterior sobre as pragas, né? Que a ideia de criar um gene resistente é para que ele aumente a sua produtividade e elimine essas pragas. Além da lagarta helicoverpa, nós temos uma imensidão de outras pragas que são os insetos. Professor, qual é a dimensão dessas pragas hoje nos danos da nossa lavoura? Nós estamos falando especificamente em milho, mas na maioria dos casos as pragas elas ultrapassam os limites de uma única cultura e são um problema em todo o sistema de produção, salvo algumas exceções de pragas que são muito específicas, né? Então, não há limite praticamente para isso, né? Uma vez que as pragas têm toda essa importância. E esses insetos, a gente vem observando a chegada de novos insetos, ou eles são os mesmos e estão se tornando mais resistentes? Existem as duas coisas, né? Existem insetos nativos ou até que foram introduzidos há mais tempo, que já estão estabelecidos como pragas, e que na medida que se pressiona a população deles com o uso de defensivos agrícolas, inseticidas, a tendência é que eles vão se tornando mais resistentes com o passar do tempo. Então essa é uma possibilidade. E também existe a possibilidade de que pragas novas cheguem até nós, como foi o caso da entrada recente da helicoverpa armígera. Professora Magali, como o projeto está atuando tecnologicamente em relação aos insetos? Bom, nós conversamos no primeiro bloco ali sobre uma das estratégias, que é o uso desse gene derivado da urease juntamente com a URGS.
e fizemos testes bem interessantes. Esses testes com a Helicoverpa são dados muito interessantes e dados que são inéditos, né? Nós pretendemos publicar numa boa revista juntamente com o pessoal do Rio Grande do Sul, e nós trouxemos recentemente dos Estados Unidos, que eu fiz um treinamento o ano passado, uma nova tecnologia para obtenção de plantas resistentes a insetos, seria o RNA de interferência. Esse RNA de interferência é uma estratégia diferente, não é simplesmente introduzir um gene que produz uma proteína tóxica para o inseto. Na realidade, é introduzir uma parte na planta, uma parte do gene do próprio inseto, só de forma invertida, e produzir uma molécula que, quando o inseto faça a ingestão dessa molécula, essa molécula bloqueia a expressão daquele gene. Então a gente tem que trabalhar com um gene muito importante, uma proteína muito importante, alvo do inseto, para que a gente possa bloquear o gene que produz essa proteína. E ele, sem essa proteína, ele vem a morrer. Ou seja, tem que estudar o inseto. Sim, e o milho. E o milho. Na realidade, o nosso alvo, quando nós estamos nos Estados Unidos, é detectar, trabalhar com genes alvo do inseto e produzir essa molécula específica para cada inseto. Nós trouxemos moléculas específicas para 4 tipos de insetos. Então, nós temos trabalho para uns bons anos aqui na universidade. Um deles foi para Helicoverpa, outra para Spodoptera, nós temos um para pulgão e um para um percevejo. Professor, então, já tem resultados? Trabalho, né, professor? Nós já temos alguns experimentos e alguns resultados preliminares? Nesta fase inicial, nós temos experimentos de laboratório, como já foi dito no bloco anterior, que mostram o potencial dos peptídeos derivados da urease no controle da Helicoverpa armígera. Isso já é um resultado de laboratório, mas como foi muito consistente, já nos deixa muito animados, né, em termos do seu potencial. Agora, a próxima etapa é levar isso para dentro da planta e então atingir o inseto depois quando ele vai comer a planta. O alvo hoje é a Helicoverpa armígera, porque é uma praga que chegou de surpresa no Brasil e grande parte das atenções da pesquisa foi direcionado para ela. Sim. Nós aqui trabalhamos com técnicas bastante convencionais de controle, como por exemplo o uso de inseticidas, o controle biológico também, mas estamos com essa frente inovadora junto com a professora Magali. Agora eu fico me perguntando, quantos anos uma pesquisa dessas leva para se constituir, para ter resultados sólidos que possam ser publicados e depois que isso possa chegar ao mercado, porque não adianta só a gente descobrir os resultados, né? Acho que as pessoas que estão nos assistindo devem pensar, quando é que isso chega no mercado e pode efetivamente ser usado? Então, na realidade, são anos de pesquisa. Uma coisa é você chegar a um ponto de você ter um gene ou tu ter uma proteína que tu sabe que é eficaz. Então, nós já estamos nesse caso. Outra coisa é isolar o gene. Então, nós também já temos os genes isolados. Se gasta muito dinheiro e muito tempo. Então, nós fazendo parcerias com os Estados Unidos, fazendo parceria com a URGS, nós temos esse gene pronto. E além da parceria, temos ainda um apoio que é um recurso estadual, isso? Exatamente. Nós temos o apoio do Polo Tecnológico, que é da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, que está, na realidade, financiando esse projeto, tanto o da urease como do RNA de interferência. Então, nós temos o apoio do governo do Estado no desenvolvimento, pelo interesse no desenvolvimento de um produto tecnológico melhorado. E o que nós estamos fazendo agora, nesse momento, nessa outra pesquisa, é testando nos insetos que o professor produz no laboratório, nós estamos testando esse RNA de interferência direto. Se ele funciona, nós vamos aí colocar dentro da planta. Professor. Nesse tempo que você menciona, quanto tempo demora, né? Além do que a professora colocou, antecedeu a tudo isso um processo de estudo da lagarta nova e do processo de produção em laboratório dessa lagarta. Nós estamos trabalhando com ela no inverno. Sim. E aqui ela socorre no verão. Então, nós desenvolvemos já como parte desse tempo que a pesquisa precisa, a tecnologia de produção em laboratório de insetos em número e qualidade suficiente para fazer os vários estudos. Pois é, a gente que é leigo fica pensando, né? Meu Deus, são tantos os componentes envolvidos. A complexidade. A complexidade, a interdisciplinaridade. Isso, eu estava pensando nisso né? Nós temos um exemplo de interdisciplinaridade muito claro, né? Nesse trabalho. É a parte de melhoramento
biotecnologia com a parte de entomologia, que é a parte dos insetos em si. Agora, eu não posso me furtar de perguntar, porque eu começo a pensar assim, bom, tu põe um gen do feijão dentro do milho. Daí tu põe um gen do inseto dentro do milho. A gente entende de onde vem o pavor das pessoas de achar que isso é uma coisa perigosa. Mas é um assunto muito importante que você está chamando para ser discutido, que é a parte da biossegurança. Né? Até há 2 semanas atrás, nós tivemos, eu e minhas 2 alunas de mestrado, estivemos em Porto Alegre fazendo um curso de biossegurança. Então, na realidade, todas as plantas transgênicas, elas vão passar por testes rigorosos. Em termos de saúde, para ser lançada a planta, ela tem que se mostrar que ela não é alergênica e não é tóxica. Isso aí são testes bastante aprofundados que devem ser elaborados. Isso também demora para o lançamento comercial, porque você tem que fornecer todos esses dados. E também a nível de meio ambiente. Então, o governo brasileiro tem uma comissão técnica de biossegurança. Nós, na universidade, para desenvolver todos esses trabalhos, nós temos que ter uma licença específica, nós temos que ter uma comissão interna de biossegurança. Toda essa pesquisa é muito regulada. Nós não podemos trabalhar sem ter a licença do governo. Então, é muito atrelado muito. Então, quando essa planta for liberada no futuro, é porque ela é livre de riscos. Né? Causar riscos ao homem ou ao meio ambiente. Então, nós vamos ter essa segurança. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Como já foi até comentado, uma tecnologia destas, quando ela chega em nível de agricultor, ela estará poupando o uso de outras tecnologias muitas vezes mais agressivas. Eu até me chamou a atenção quando uma das bolsistas falou na reportagem, né? Quer dizer, o agricultor não vai precisar entrar dentro da lavoura e pulverizar produtos. Sim. E também nós não podemos pensar assim que uma coisa elimine a outra, né? Nós sempre, quando pensamos em controlar as pragas, nós devemos pensar de uma forma integrada também. Quer dizer, essa tecnologia de resistência de plantas a insetos, ela é tão boa, tão interessante, porque é de fácil integração com outras tecnologias, com a própria pulverização. Só que se ela está presente na planta, é provável que a pulverização seja retardada ou até evitada em alguns momentos. E também é compatível com métodos naturais de controle, com os inimigos naturais das pragas que estão presentes na própria lavoura. Na realidade, essa tecnologia ela busca a sustentabilidade da agricultura em frente ao meio ambiente, né? Porque você evita de utilizar vários agentes químicos, controladores de pragas e assim por diante. Então, na realidade, você está utilizando um alimento mais limpo e mais saudável. Em termos de meio ambiente, o quanto você deixar de pulverizar e quanto de gás carbônico você deixar de liberar no meio ambiente, isso é saudável. Existem dados específicos de quantas milhões de quilogramas de CO2 deixaram de ser emitidos na atmosfera. E a quantidade de produtos químicos que deixaram de ser utilizados por causa dessas tecnologias. Então, tu tem 2 coisas boas, o Salvador colocou bem. Uma é a segurança dessa planta quando você libera para alimentação. Ela não faz mal à saúde, não faz meio ambiente. E ela vai poupar, né, químicos e vai contribuir para o meio ambiente depois que ela for lançada. Como uma consequência. Claro. Né? E o lado econômico também está embutido, né? Sim. Significa redução de custos. E aumento de lucros. Bom, e tudo isso que nós estamos falando diz respeito só ao milho. E ainda existem outras 2 plantas que a professora Magali falou, né? Sim. No caso da urease. É isso. Sim. Mas aí são outros, quer dizer, dentro do mesmo projeto existe o grupo da URGS trabalhando com a soja. E em São Paulo eles introduziram esse mesmo gene na cana-de-açúcar e eles obtiveram já plantas de cana-de-açúcar tolerante, resistente à broca da cana. Então, é um resultado muito interessante. Quer dizer, o pouco que está aparecendo, quer dizer, ou por mais que seja distante do resultado final, já deixa a comunidade científica satisfeita. É um trabalho multidisciplinar e o interessante também que isso está sendo feito dentro de uma universidade, que nós temos todo o apoio institucional, que é muito importante, e a gente está formando novos pesquisadores,
toda a parte de recursos humanos dentro da ciência. Então, isso é muito gratificante. Estar trabalhando numa questão tão importante e também formando recursos humanos, né, treinados nessas novas tecnologias. Professora Magali, muito obrigada por ter vindo. Professor Salvadori, mais uma vez conosco. Obrigado. Sempre ótimo recebê-lo aqui. E o Universidade Aberta de hoje fica por aqui. Mas lembrando, como a pesquisa interfere diretamente no nosso cotidiano, mesmo quando a gente não enxerga, mesmo quando a ciência acontece de forma invisível aos nossos olhos, ela está atuando para melhorar a nossa qualidade de vida e a UPF faz o seu esforço para que possa contribuir com a comunidade regional, estadual e nacional. Voltamos na semana que vem com mais uma pesquisa. Até lá!